Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Beto Kashimoto e a gente está aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre as lesões de menisco, né? Uma estrutura que é extremamente comum de ser lesionada e eu quero falar uma peculiaridade dela sobre o porquê que o menisco medial é mais lesionado do que o menisco lateral, tá bom? Então fica aí no vídeo que a gente vai falar muito sobre esse tema hoje, beleza? Bom, gente, então o menisco ele é uma estrutura fibrocartilaginosa que fica entre os côndilos do fêmur e da tíbia e ele tem como principais funções a absorção de impacto, também faz a nutrição da cartilagem articular e melhora muito a congruência da articulação, né? Ou seja, ela facilita o deslizamento entre os côndilos da tíbia e do fêmur, entre outras funções, certo? Bom, o menisco, por conta, né, de estar numa região onde ele recebe essa descarga de peso, ele tem que fazer essa distribuição e a gente sabe que os membros inferiores, né, nós a todo momento estamos fazendo movimentos de flexo, extensão e principalmente os de rotação, o menisco ele é sujeito a lesões como qualquer outra estrutura no corpo. Geralmente o menisco ele é lesionado nos mecanismos com descarga de peso associado a movimentos rotacionais do fêmur sobre a tíbia. A gente sabe que os meniscos eles acompanham os movimentos dos côndilos femorais, né, durante a flexão e a extensão e principalmente durante os mecanismos rotacionais. Dentro dos dois meniscos nós temos o medial, que ele é um formato mais aberto, né, conhecido como um formato mais em C, e o menisco lateral, que ele é um pouco menor, afinal de contas o côndilo femoral lateral ele é menor, e ele tem um formato um pouquinho mais fechadinho, que a gente chama de um formato de O. Bom, por que o menisco medial ele é mais lesionado do que o menisco lateral? A principal função disso, segundo o Capandi, né, que é o livro de fisiologia articular, ele traz que o menisco medial ele é 5 vezes menos móvel do que o menisco lateral. E essa mobilidade é o que faz com que o menisco medial ele seja mais lesionado do que o menisco lateral. Então, só para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica, eu trouxe aqui um elástico, né? Esse é um elástico de dinheiro, né? Um comum que a gente encontra. E eu gosto de fazer muito essa analogia, por quê? Porque os meniscos, a gente sabe que eles estão inseridos no que a gente chama de corno, né? Nos seus cornos anteriores e nos seus cornos posteriores. E o que eu quero mostrar com isso é o seguinte, imagina que aqui seja, né, o meu indicador e o meu polegar sejam as inserções de um menisco. A gente sabe que os meniscos laterais, eles têm as suas inserções do corno anterior e posterior mais próximas uma da outra, por isso que ele tem o formato de O. Já o menisco medial, ele tem as suas inserções mais afastadas, por isso que ele tem o formato mais em C, certo? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, com essa analogia, é que quando as inserções são mais afastadas, como é do menisco medial, ela apresenta esse grau de mobilidade, né, no sentido antero-posterior. Eu só estou mostrando aqui em pé para vocês, mas vocês sabem, né, que eles estão paralelos ao solo, né, horizontais. Então ele tem esta mobilidade. Agora eu quero que você preste atenção quando a gente aproxima as inserções, como é no menisco lateral. Agora o grau de mobilidade que essa estrutura de menisco ela consegue adquirir é muito maior do que o grau de mobilidade quando as inserções elas estão mais afastadas. Então, é claro que isso não é apenas por esse motivo que o menisco medial é mais lesionado, mas o fato dele ser menos móvel é sim descrito na literatura como um dos fatores causais pelo maior incidência de lesões no nosso menisco medial. Além disso, o menisco medial ele tem inserido os ligamentos menisco-femorais que geram, né, uma estabilidade maior para o menisco e ele também tem inserido o músculo semimembranoso na sua região posterior. Então, essas estruturas conectadas ao menisco medial, aliadas às suas inserções que são um pouco mais afastadas, elas permitem menos mobilidade do menisco. Tá, Beto, mas e aí? O que isso tem a ver com mais lesão de menisco no medial só porque ele é menos móvel? Então, só vamos entender o seguinte. Eu sempre costumo fazer essa brincadeira com os meus alunos em relação a essa analogia, né? Imagina o seguinte, que os meniscos e o fêmur, eles têm que fazer uma dança, né? Os dois têm que dançar no mesmo ritmo. Esse ritmo ele é dado pelos mecanismos de rotação,
certo? Se o menisco medial ele é menos móvel, ele é aquela pessoa que ela tem menos mobilidade nessa dança e uma pessoa mais dura, sabe? E você sabe que quando ela é mais dura, ela tem mais dificuldade de dançar conforme a música. Então tem que dar 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, tem que fazer os mecanismos de rotação. E o menisco medial ele tem uma certa dificuldade de fazer essa adaptação aos posicionamentos do côndilo femoral, porque ele é mais duro, ele não dança tão bem. O menisco lateral ele é um baita dançarino, né? Então ele já consegue fazer as adaptações ao côndilo femoral, principalmente nos mecanismos de rotação. Então eu costumo dizer que essa analogia nos faz lembrar que quem tem mais dificuldade de fazer adaptações, elas têm mais propensões a sofrerem lesões, assim como nesse exemplo que seria para o menisco medial, tá certo? E aí, é claro, né, tem outras definições em relação aos tipos de lesão de menisco que acontecem, aos locais onde as lesões mais acontecem. Então isso aí de repente fica para um próximo vídeo para a gente poder bater um papo. Eu queria especificamente falar nesse vídeo sobre o porquê que o menisco medial ele sofre mais lesões do que o menisco lateral. Espero que isso tenha ficado claro para você. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Também aproveite para se inscrever no canal, é só clicar aqui no logo que está aparecendo aqui do lado, no canto direito de vocês aqui. E também não deixe de ativar o sininho de notificação, senão o YouTube não reconhece e ele não consegue te enviar toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Então era isso, tenha um ótimo dia, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!